Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa nossa segunda-feira, nesse horário que, né, é tão prazeroso para a gente, né? Momento de aprendizado, um momento de união, da gente ver, ver essa turminha é realmente muito precioso, né? Sempre com um convidado que enche o nosso coração. Então, eu vou ler para vocês agora uma página que eu escolhi desse livro fantástico aqui, olha, gente, que é o Evangelho, né? Segundo Mateus, é o Evangelho por Emmanuel. Que o Emmanuel vai pegando os trechos do Evangelho de Mateus e vai fazendo aqueles comentários do Emmanuel que a gente bem conhece. Então, eu peguei uma página que ele tem como referência a seguinte passagem de Mateus, que é o versículo, que é o capítulo 16, versículo 26. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Um dia surgirá, esse que é o título, um dia surgirá. Então, é certo que possuís na terra familiares queridos, e deves ampará-los com todas as possibilidades que usufruas. Então, é certo que amigos valiosos, junto de quem é importante, saibas agradecer a bondade e a colaboração com que te prestigiam. É certo você ter adversários atentos, aos quais não te será lícito sonegar as homenagens de teu apreço, vultos nobres do cotidiano que te inspiram a caminhada e que te merecem especial consideração. Além disso, ainda dispões da faculdade de apreciar, como queiras, os acontecimentos que te assinalam a época, de discutir livremente os fatos e personalidades de interesse palpitante nas telas do dia, de seguir as correntes de ideia que mais se te afeiçoem ao modo de ser, de cooperar como, quanto e onde prefiras, nesse ou naquele movimento de significação coletiva. Ainda assim, não ouvides conduzir o tesouro da consciência tranquila em toda estrada na qual te movimentes, porquanto um dia surgirá entre todos os outros dias, em que seremos invariavelmente chamados à prestação de contas nas leis da vida. E chegado semelhante momento, nada se nos perguntará sobre atividades e causas alheias, mas sim, tão somente sobre nós mesmos. Né? É claro que aí eu me lembro de quem? Do Fred Figner, quando falou: eu esqueci de cuidar do meu coração, né? Fez tanto, mas a ele mesmo ele não cuidou, né? Então, essa passagem eu achei belíssima do Emmanuel. Vamos fazer então a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus querido, nosso irmão, a Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que é o grande diretor desse trabalho, e a todos os amigos queridos espirituais que possibilitam esse momento para nós, né? Nós estamos aqui mais uma vez juntos, graças a Deus, sempre agradecendo e sempre pedindo, né, a proteção para os nossos casas espíritas, lá para toda a comunidade do Andaraí, para os nossos lares, para todos aqueles nesse nosso país que estão passando por tanto sofrimento, tantas dificuldades, lá no sul em especial, mas também em tantos estados, em tantas situações. E sim, enfim, pedimos misericórdia pelo nosso planeta, esse planeta de provas e expiações,
que está nesse caminho inicial e passando por grandes provas. Então, nós agradecemos mais uma vez, estamos aqui, agradecemos ao nosso querido Álvaro Luiz, que se prontificou a vir aqui falar sobre Paulo de Tarso, que a gente adora, o vaso escolhido, e eu estava contando, Álvaro, que eu te conheci na Comércio. Eu entrei na Comércio, para quem não sabe, a Comércio é um grande encontro de jovens que tem É, aqui no Rio de Janeiro, com toda. Somos muitos jovens em vários lugares do estado, e aí eu cheguei assim para assistir uma peça, uma peça de teatro que ia começar, e eu vi aquele jovem em cima de um tablado falando de Paulo. Nunca mais eu esqueci, eu fiquei muito emocionada muitas pessoas gostaram muito daquele momento daquele jovem lá na Comércio falando de Paulo. Então, quando eu penso em vamos falar de Paulo, eu me lembrei de Paulo e fiquei insistindo se eu quero ele é, falando. Então, está é aí o muito nosso bom. querido Álvaro Luiz, ele é psicólogo, é trabalhador do movimento espírita com jovens, e nós nos conhecemos há muitos e muitos anos, são muitas situações, graças a Deus, na doutrina. Então, É. Álvaro, eu passo a palavra para você. Obrigado, Jurema. Obrigado a todos vocês. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Será que eu consigo compartilhar aqui Pode, o posso? pode. Esse trabalho sobre Paulo, que, assim, eu, por coincidência, está aqui no meu último livro. Eu Sim, vou me basear, o estudo de hoje, no último capítulo desse livro que eu escrevi, que é, fala sobre algumas coisas sobre o vaso escolhido, né? Por aham, que que Paulo de Tarso é, se torna esse vaso escolhido, hum. né? Vamos ver aqui. Você está aí? Aqui. Tô aqui, tô aqui. Vocês Ah, estão vendo? estamos vendo. Então, ótimo. Deixa eu sair daqui. Vamos pensar assim: como é que Paulo de Tarso se torna o vaso escolhido? Vendo E aqui no aí, quadradinho, oi, aqui embaixo? vocês estão vendo? Aqui não, né? Oi, Espera só um instantinho. Vocês estão tá. me vendo aqui no quadradinho aqui, não, né? Estamos. Agora você apareceu. Você está nesse quadradinho aqui embaixo, Jurema. É, E ele Geralmente, também. estou aqui embaixo também, né? também está aqui É, embaixo? Deixa eu ver se eu consigo Vamos ver marcação. Eu não sei como é que eu saio daqui. A minha carinha sai daqui. Não, não precisa sair, não. Pode ficar aí, Eu o posso ficar aqui? Jurema. Não, não vai interromper, não. Não interrompe, não. Não Oba! vai. A Nádia mudou. Nádia mudou? Me tirou, Nádia? Acho que sim, Jurema. Não, você está aqui. Voltei E lá para agora sou eu, gente, pelo amor de Deus. Olha, eu estou Toda vendo vez que a você Nádia em falar, cima, embaixo, e estou vendo o Paulo e o vaso escolhido perfeitamente, não está atrapalhando. não atrapalha, não. Toda vez que alguém for falar aqui, é que vai aparecer um quadradinho aqui embaixo, né? Isso. É, até que até que horas a gente tem, A Jurema? gente pode ir até umas 8h20. Ah, tá ótimo, dá tempo. Bom, então vamos tentar pensar assim, como é que Paulo se torna esse vaso escolhido? E para isso a gente vai usar a teoria desses dois grandes psicólogos que nos brindaram duas grandes teorias. Nós temos aqui do meu lado esquerdo o Jung. Né? O Jung ele propõe a teoria, né, do processo de individuação, ou seja, nós, como seres humanos, passamos por um processo e vamos nos tornando não só indivíduos, mas vamos nos
em processo de individuação até chegar ao que ele chama de luminoso, né? À minha direita, nós temos o psicanalista inglês Donald Winnicott. O Winnicott ele vai incorporar a teoria da individuação, processo de individuação de Jung, à teoria psicanalítica. Poucas pessoas sabem disso, né? Ele, através do quê? Através daquilo que ele vai falar de desenvolvimento emocional. Então, é sobre essa ótica do processo de individuação e sobre a teoria do amadurecimento emocional, desenvolvimento emocional, que a gente vai tentar entender essa passagem de Saulo para Paulo. Tá? Como assim? O Winnicott, ele criou esse processo, ele criou essa teoria sobre o processo de desenvolvimento emocional, e ele dizia o seguinte: esse desenvolvimento emocional, ele começa no útero materno e vai vida fora do sujeito. Ou seja, não tem um tempo de término isso, né? E ele vai dizer que esse indivíduo ele apresenta o quê? Uma hereditariedade e uma capacidade individual de viver. Para nós espíritas, essa hereditariedade é o corpo e essa capacidade individual de viver é o espírito. Então, esse sujeito ele traz, ao encarnar, uma hereditariedade, né? Que é o seu corpo, são a sua possibilidade biológica e a sua capacidade de viver, de existir na vida, né? Essas duas coisas podem ser potencializadas se o sujeito tem um ambiente que facilite isso. Como é que é esse ambiente que pode facilitar isso? Essa cena que a gente está vendo aí, a gente percebe que essa criança está segura, está tranquila, está relaxada, né? Porque alguém, e aí de propósito que eu coloquei esse é o Winnicott, né? Essa função materna de cuidar do outro independe do gênero da pessoa. Então, um homem pode ter a função materna quando ele cuida de alguém. E quando essa pessoa cuida de alguém, ela promove o que a gente vai chamar de suporte confiável. Esse suporte confiável vai dar origem à formação de um vínculo. E é este vínculo que vai facilitar ou potencializar a hereditariedade dessa pessoa e a capacidade individual de viver dessa pessoa. Então, por exemplo, a Jurema falou da questão da Comerge, e aí eu me lembrei de um rapaz que frequentava, né, acho que muitos de vocês vão lembrar, um rapaz que frequentava o Ibirajara, que era o Igor Just. Lembram-se dele? Não. Vocês se lembram do Igor Just? Lembro, Ele Pedro era... Paulo também lembra. Sim, perfeitamente. Também lembro. Eu lembro. Ele começou a frequentar a mocidade, começou a frequentar a Comerge, e assim, depois que eu comecei a conversar um pouco com a mãe, a tia dele, né? Quem cuidava do Igor era o pai, né? E ele morava às vezes com a tia também, enfim. E a tia um tempo também cuidou dele, até que um momento a tia afirmou que a medicação do Igor passou a mudar porque ele passou a apresentar uma diferença no quadro dele, ou seja, ele começou a apresentar uma qualidade de vida que ele não tinha antes. É claro que naquela época a gente tinha, depois até conversando com alguns amigos da Casa Espírita, ele tinha um quadro de esquizofrenia, né, que se dizia esquizofrenia, mas poderíamos ver hoje que ele apresentava, em tese, um TEA, né, um
transtorno do espectro do autismo. Agora, o que a gente está trazendo esse caso? Porque a questão do suporte confiável, de uma formação de vínculo que a Casa Espírita e a Comerge puderam proporcionar para o Igor, potencializou a hereditariedade dele e estimulou ele na capacidade individual de viver dele. Por que a gente está trazendo isso em termos de Paulo de Tarso? Quando ele era Saulo de Tarso, e a gente vai se basear muito no livro de Emmanuel, né? Paulo Estevão, Saulo não tinha vínculos com ninguém. A boa parte da narrativa, quando fala de Saulo de Tarso, ele não tem um amigo, o pai dele é uma pessoa rigorosíssima, ele era uma pessoa muito inteligente, estava, digamos assim, pronto para ter a principal função do Sinédrio, né, do Templo de Jerusalém, que ele iria ser o rabino maior do Templo de Jerusalém, mas, em termos emocionais, quem era Saulo? Que era Saulo? Quem era Saulo em termos emocionais? Ele não tinha a mesma desenvoltura emocional, digamos assim. Ele havia se aferrado, né, ao judaísmo rabínico, né, que é o que Joana de Ângeles fala, né? Ele se torna uma pessoa extremamente rigorosa, rígida. Então, em termos emocionais, poderíamos dizer que ele, em termos de o que o Winnicott sempre falava, quando chegava algum paciente para ele, a primeira questão que saltava os olhos é: que idade essa pessoa tem? Então, a gente olhando Saulo de Tarso, digamos assim, ele tinha o quê? Uns 30 anos, mas, na verdade, ele tinha 30 anos no corpo, mas emocionalmente ele era uma pessoa imatura. Não havia ainda ultrapassado o que a gente chamaria dos primeiros estádios, né, do amadurecimento emocional da infância. Ele era muito apegado à questão formal da religião, como se fosse uma bengala, um apoio para ele. Ele era extremamente inteligente e articulado com as letras, né, da religião judaica, mas em termos emocionais ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa rígida, rigorosa, né? E Joana de Ângeles vai falando, né, desse grande conflito de Saulo e Paulo, né, até no livro dela Em Busca da Verdade, do conflito que Saulo e Paulo apresentavam. E aí a gente vai trazer essa outra imagem, que é a pintura de Caravaggio, que é o momento, né, de que Saulo cai do cavalo para que Paulo caminhe. Nasceu Paulo através da queda de Saulo. E, percorrendo os olhos nessa cena, a gente vai se perguntar onde está o conflito de Saulo e Paulo aqui. Nesse jogo de sombra e luz. Esse jogo de sombra e luz. Saulo carregava muitos conflitos dentro dele, em termos emocionais. E mascarado por aquela capa dele de uma pessoa altamente inteligente, articulada, sabia discursar os ensinos judaicos com uma mestria que poucos tinham,
Mas tudo isso, na verdade, mascarava um grande conflito emocional dele, que é que Joana de Ângeles vai até vai esmiuçar. Em termos junguianos, o que Jung fala disso? Ele considera uma atitude muito comum essa de afastar de nossas consciências aquilo que consideramos repulsivo, ideias cruéis, sentimentos de poder, impulsos negativos, ações condenáveis do ponto de vista moral, são combatidos por nós como inimigos. E a nossa atitude qual é? Esconder essas fraquezas e sentimentos que nos tragam frustrações. Ou seja, Saulo, isso retrata muito bem o perfil, o panorama emocional de Saulo. Ele projetava no poder, que ele tinha essa tarefa de alcançar a posição de Gamaliel. Gamaliel era o rabino, né? O principal líder judaico daquela época era Gamaliel. Ele tinha esse objetivo. Só que esse objetivo escondia, né, essa ânsia de poder, esse sentimento de poder, mascarava situações muito delicadas da emoção de Saulo. Ele, por exemplo, ele tinha uma noiva, mas se a gente for ler por essa ótica junguiana, na verdade, Abigail era alguém que ele precisava casar para compor essa cena de poder que ele queria. Ser um rabino, casado, uma família, né? Mas, na verdade, ele não tinha um vínculo muito forte com Abigail. Tanto é que ele era uma pessoa extremamente possessiva em termos da Abigail, né? Ele não permitia que ela conhecesse determinadas coisas. Ficou muito mal, lidou muito mal, né? Quando ela se aproximou de Jesus. E aí é um ponto delicado, né, da história, porque havia um jovem, e o livro traz isso, né? O Estevão era um jovem que encantava os cristãos pelas suas narrativas evangélicas. E aquilo também aborreceu demais Saulo. Podemos perceber com isso que Saulo era uma pessoa extremamente competitiva. Ou seja, quando ele busca Estevão para não foi nem para dialogar com Estevão, ele buscou Estevão para dizer que ele sabia mais que Estevão, que ele tinha a propriedade do conhecimento religioso e que Estevão era uma pessoa qualquer, enfim. Então a gente percebe um caráter muito competitivo de Saulo. Saulo era uma pessoa competitiva e ciumenta, porque ele teve ciúme de Abigail se aproximando das ideias de Jesus. Ele tem ciúme de Estevão, porque Estevão, que é o irmão de Abigail, né, o Gesiel, Estevão fala das narrativas de Jesus, da espiritualidade, da religiosidade, de uma maneira que até Saulo ficava incomodado com isso. Então a gente percebe que Saulo traz essa característica que Jung, né, considera uma atitude de afastar da nossa consciência ou daquilo que a gente tem claro, né, na nossa mente, aquilo que ele considerava repulsivo, esses sentimentos, talvez um sentimento de inferioridade, um sentimento de ciúme, possessividade das coisas. Ele se achava, ele tinha posse, né, completa da narrativa religiosa judaica, enfim, isso estava mascarando essas fraquezas do sentimento de Saulo, né? E Saulo, como dirá Jung mais à frente também, e própria Joana de Ângeles, né? Esses aspectos que nós menosprezamos, que são negados por nós,
vão formar aquilo que Jung fala dos complexos afetivos ou inferioridade que compõem o nosso arquétipo da sombra, essa natureza emocional. E aí a relação de contato com o Winnicott, há em nós uma natureza emocional. Essa natureza emocional, ela, para Jung, pode, quando ela é menosprezada, é negada, pode formar o que ele chamaria, o que ele vai chamar de arquétipo da sombra. E para Winnicott, esse arquétipo de sombra, ele se evidencia pela angústia de desaparecer, a angústia do desamparo, a angústia de nos vermos desamparados, sem ninguém na vida. Então, a gente busca paliativos para mascarar essa angústia, né? Vamos voltar lá atrás, naquele esquema do Winnicott. Quando nós temos muito bem composta essa cena, vamos pensar o seguinte: esse ambiente facilitador e essa função materna, elas não precisam ser, digamos assim, elas não têm que ser maravilhosas. O Winnicott vai falar que essa função materna tem que ser suficientemente boa. O que é isso? Tem que ser suficiente, porque não pode ser nem ser de mais nem de menos, de acordo com aquele indivíduo que estamos cuidando. Não pode, e tem que ser boa porque, como ele vai dizer, é no olhar de uma mãe ou no olhar de um outro que cuida esse outro, é que a gente vai encontrar em nós a nossa humanidade. Olha só que interessante. É no olhar de quem cuida, ou seja, que verdadeiramente cuida, que a gente vai encontrar, através desse olhar, a nossa própria humanidade. Então, quando isso se dá, por isso que a gente vai ver como Saulo traz, né, questões emocionais lá da primeira infância. Quando o bebê chora, quando o bebê se sente mal, ele entra naquilo que a gente chama de uma angústia. Quando a pessoa que cuida aparece e mantém esses cuidados no tempo e no espaço, ou seja, são cuidados permanentes, essa angústia ela vai se diluindo. Por exemplo, nós, às vezes, podemos viver essa angústia. Perdi uma pessoa importante da minha vida, perdi um trabalho, eu vou reencontrar essa angústia. Mas por que essa angústia não me por que eu não me afundo nessa angústia? Porque lá atrás alguém que cuidou de mim manteve esses cuidados. Nesse momento eu vou acionar no meu desenvolvimento emocional aquela sensação de que isso vai passar. E vai passar porque lá atrás eu tive essa angústia e alguém que cuidou de mim me acalmou, me sinalizou que aquilo era um momento. Percebe? A gente não vai encontrar isso em Saulo. Essa angústia que ele sente é bem uma angústia de que eu não posso perder essa conjuntura que eu montei na minha vida. Porque se eu perder isso, eu vou entrar numa angústia tamanha que eu não sei como é que vai ser de mim. Por isso que a gente percebe até em Saulo, nesse momento, né, a perseguição aos cristãos. Ele mata algumas pessoas. Ele vai atrás como é que é o nome daquele homem lá? Ele vai atrás do Ananias. Ananias, isso aí, gente, isso aí. Ele vai atrás de Ananias. Por que ele vai atrás de Ananias? Porque é a projeção. Eu preciso de alguém como bode expiatório para punir, para não entrar em contato com esses complexos, né, que o Winnicott, que o Jung fala, né, esses complexos afetivos, esse arquétipo da minha sombra,
ou que o Winnicott vai falar essa angústia de abandono, essa angústia que parece um despedaçamento, que eu vou sumir na vida, enfim. Então ele vai atrás de Ananias como um bode expiatório. E se ele não encontrasse Jesus, aí é que a gente tem que pensar, né? Jesus aparece num momento, e aí a gente tem que refletir sobre isso. Mesmo assim, Jesus não abandona este homem, esse ser humano. Diante de todo esse quadro, né? Porque Saulo foi uma pessoa perversa. Ele perseguiu, matou pessoas. Ele praticamente termina o relacionamento dele com a Abigail numa atitude até machista, achando que ela que era culpada e que ela tinha que pedir perdão a ele e abandonar o cristianismo. E ela não faz isso. E ele se mantém irredutível. Então, esse ser humano carregado dessas atitudes, né, que nada mais escondiam essas fraquezas emocionais, naquele dado momento, Jesus encontra esse homem. E é nessa viagem que ele vive essa luta interior. Essa viagem na verdade, essa viagem, a Joana de Anges, no livro Encontro com a Verdade, ela vai dizer, né, que aquele que não consegue harmonizar os dois polos em uma totalidade, invariavelmente faz-se vítima das expressões desorganizadas do sentimento, induzindo às emoções fortes descontroladas, né? Desculpa. Ou seja, que emoções fortes são essas de Saulo? O ciúme doentio dele, a competitividade insana dele, né? Essa violência que ele deflagra por fora dele, perseguindo cristãos, né? Para ver se resolvia o problema do término e da perda de Abigail. E aí a Joana adiante vai falando, né, que da mesma forma que na parábola do filho pródigo, o Saulo parte para a terra longínqua. Lembra, né? Na parábola do filho pródigo, o filho pródigo pede ao pai a sua parte na herança e vai para um país longínquo. Esse país longínquo, na verdade, é o que Saulo procurou, e a desculpa era no caso do filho pródigo, a desculpa é: eu quero minha grana para ganhar o mundo. No caso de Saulo, é o Ananias. Poderia ter sido até outro, mas no caso era o Ananias, porque o Ananias, segundo o descontrole emocional do Saulo, foi quem, digamos assim, desvirtuou, né, a Abigail, causou a separação dele, ou seja, como se a separação de Saulo e Abigail fosse uma coisa dada por fora, né? Ou seja, tem que ter um motivo de fora. Não sou eu que sou o responsável por isso. Então ele vai até esse país longínquo, uma maneira de quê? Segundo Joana de Anges, arrancar de si tudo aquilo que ele era desagradável. E a gente pode se perguntar, se ele não tivesse encontrado Jesus, ele continuaria nisso, né? Ele continuaria nisso, ele não era uma pessoa democrática, a gente percebe pela ânsia do poder dele, ele não é uma pessoa democrática. Por que ele não é uma pessoa democrática? Porque ele não vê no outro um outro. Ele vê no outro alguém que ou tem que concordar com aquilo que ele está pregando em termos religiosos, ou ele vê no outro um antagonista. Ele vê no outro essas duas possibilidades. Abigail tinha que ser subalterna a ele. Estevão
era um antagonista que precisava ser domesticado, digamos assim. Então, ele era uma pessoa, ele era um tirano. Ele se tornaria, dentro do Sinédrio, um grande tirano. Até que, em dado momento, o que acontece? Né? Assim, mais isso aqui, né? Voltando o nosso olhar ao quadro de Caravaggio, não vamos nos lembrar, né? Daquilo que evidencia os seus embaraços e desconforto. A morte de Estevão, punido por apresentar uma interpretação diversa do judaísmo rabínico, ou seja, era um antagonista, bem como seus sentimentos contrários àquela religiosidade que Jesus representa. A revelação de que Estevão era Gesiel, irmão de Abigail, a aproximação de sua noiva com Ananias e Jesus, o rompimento com Abigail, a morte da amada, tudo isso, em termos da teoria de Winnicott, trouxe a ele um grande desamparo e uma grande solidão. Então, talvez se nós convivêssemos com Saulo, a gente teria medo dele. Quando a gente visse ele perto da gente, a gente teria um sentimento de medo, que é a forma como ele usou para mascarar o quê? Esse sentimento de desamparo e de solidão. A gente pode perceber isso até mesmo nos espíritos desencarnados, quando chegam, né, na reunião mediúnica. Eu sou poderoso, eu fiz isso, eu posso fazer aquilo, não tenho medo de nada, né? O que essas pessoas, o que esses espíritos desencarnados, essas pessoas trazem? Um grande sentimento de desamparo e solidão, que é mascarado por essa raiva, né? A gente até percebe isso até em crianças. É comum algumas crianças, quando ficam tristes, transformar o quadro de tristeza em quadro de raiva, que é uma imaturidade. A gente precisa viver aquele sentimento de tristeza. Mas por que eu não vivo aquele sentimento de tristeza? Porque esse sentimento de desamparo que eu tenho dentro de mim, de que eu acho que eu vou ficar sozinho, vou ficar abandonado para sempre, que ninguém vai mais ligar para mim, isso é muito grande dentro de mim. E aí eu não quero que isso apareça, porque eu não sei como lidar com isso. E Saulo não sabia lidar com isso. E aí, quando Jesus aparece a ele, e aí tem a cena, né? Essa cena é muito marcante. Ele cai do cavalo. Isso tem dois sentidos. Tem um sentido literal e tem um sentido metafórico interessantíssimo. Não sei, a gente vai lembrar que quando alguém cai do cavalo, gente, não é uma queda, não é uma queda fácil, não. Tem gente que morre, tem gente que fica paraplégica, tem gente que fica pode quebrar osso, né? Mas o interessante que o Caravaggio traz dessa tela é a expressão da queda de Saulo. Ele parece um bebê. Sabe quando o bebê faz assim com os braços, querendo querendo o colo materno, querendo a aproximação da mãe? Ou seja, Saulo precisou regredir lá atrás para reencontrar aqueles sentimentos. E aí, através de um cuidado maternal maravilhoso de Jesus, entender que ele não iria ficar sozinho, desamparado, abandonado, em hipótese alguma. Essa beleza, né, desse momento, que é um símbolo interessantíssimo, né? Saulo se rende nesse momento a Jesus, à divindade, sem esfacelar-se no chão. Isso que é interessante. Ele não esfacela no chão. Ele não morre, ele não fica paraplégico, ele não fica ferido, ele cai e não se esfacela no chão. Parece que essa queda é amortecida. E aí a gente lembra, né, dos braços, os braços de alguém que cuida,
a presença de alguém que cuida, que está ali disponível para o outro, isso é de um enriquecimento afetivo sem igual que a gente pode, digamos assim, reaver isso aqui mesmo na Terra, como Saulo, né? Ou podemos também reaver isso no plano espiritual. Aí a gente vai lembrar, quem leu aquele livro Libertação, de André Luiz, vai ver a mesma cena no momento que Gregório se entrega para sua mãe, no final do livro, né? Quando é aquele espírito dedicado às trevas constrói uma cidade para promover a obsessão de encarnados, é a mesma situação, um sentimento de desamparo, um sentimento de solidão mascarado por uma necessidade de poder, uma necessidade de subjugar os outros e a perseguição gratuita, né? Que se vê, em dado momento, cair do cavalo também naquela situação do amor que a Matilde ainda nutre por ele. Imagina, porque quanto mais tempo a gente passa é, se, é, se, se dedicando a esses complexos afetivos, essa sombra ou essa imaturidade emocional, mais a gente vai querendo dizer para nós mesmos, olha, não vai ter ninguém que vai aparecer aqui, não tem Deus, não tem mãe, não tem ninguém, é eu por eu e cada um por si. Só que, na verdade, não é assim mesmo, não é assim. E aí, quer dizer, aí tem uma coisa interessante que Joana de Ângeles fala nesse momento. Saulo cai em si para que Paulo comece a viver. Só que não é só um cair em si simplesmente. A Joana de Ângeles vai falar que isso é uma forma de conversão para algo novo, redescobrir o valor que possuía e desperdiçou. Então, nesse momento em que Saulo cai, e ela vai falar, Saulo cai em si sob as bênçãos de Jesus. É uma coisa para a gente pensar. Judas, quando percebe que traiu Jesus, ele também cai em si. Mas ele não cai em si sob as bênçãos de Jesus. E aí ele fica revoltado com ele mesmo, com a atitude que ele tem e se mata. Tem pessoas que caem em si, que não caem em si sem a bênção da divindade, né? Da presença dessa espiritualidade verdadeira, e se revoltam, se deixam levar pelo remorso, pela mágoa. Mas Saulo cai em si sob as bênçãos de Jesus. Isso é muito marcante nesse momento, porque isso promove justamente a integração dos opostos. Ou seja, ele acaba, em vez de ter uma atitude de raiva, de desconforto extremo com a sua sombra, ele acolhe a sombra dele. E aí isso faz parte da vida dele, ou seja, ele torna-se uma pessoa inteira. Ele não torna uma pessoa fragmentada. Saulo é uma pessoa fragmentada. Gregório é um espírito que era, né? Ele já não é mais, um espírito fragmentado, ou seja, partido, dividido entre aquilo que ele sente e aquilo que ele busca. E esse essa esse sofrimento que Saulo sente e que ele torna consciente naquele momento, desencadeia ele a necessidade de encontrar-se de maneira profunda e sem fugas. Então, Paulo cai em si, sob as bênçãos de Jesus, refletindo de maneira consciente sobre esse sofrimento que o convidou à mudança de comportamento, ajudando-o, sob as bênçãos de Jesus,
a ampliar as infinitas possibilidades de crescimento e libertação. Ou seja, Saulo era alguém que estava o tempo todo estreitando a sua vida. E Paulo é alguém que abre a sua vida à própria existência. Ou seja, Saulo, ele vive, mas não existe. Paulo existe na existência, ele vive. Saulo é aquilo que a gente poderia chamar também de consciência de sono. Ele dorme na vida. Paulo é alguém acordado para a vida. Então, essa é a diferença marcante. E isso que faz ele se tornar o vaso escolhido. Ou seja, esse processo de amadurecimento emocional, que faz parte de todos nós, que ajuda a gente a entender que não houve um milagre, uma coisa de fora do mundo, uma conversão instantânea. Isso é um processo que é desencadeado pela formação do vínculo, por um vínculo. E aí a gente percebe que Paulo tem muitos amigos. Saulo não tem amigo nenhum. Porque ele busca, depois que ele tem essa conversão, ele busca o pai dele, ele busca os amigos antigos, e todos eles fecham-lhe a porta. Ou seja, Saulo não tinha amigos e amigas. Paulo, ele encontra também como uma necessidade também de alimentar essa grande integração de si mesmo, consigo mesmo, né? Ele também constrói vínculos. Ele mantém vínculos. E esses vínculos que vão fazer com que Paulo se torne um grande pilar do cristianismo nascente, porque é através desses vínculos que as pessoas foram se tornando cristãos. Não foi através de um milagre, uma coisa sobrenatural, enfim, mas através desse recurso que é nosso, que ele colocou a favor dele mesmo. Ou seja, ele se torna uma pessoa humana, ele se torna uma pessoa próxima, ele se torna uma pessoa que não precisa estar acima de ninguém, ele se torna uma pessoa que cuida, que se permite ser cuidado também. Quando ele vai lá para o deserto, que ele encontra aquele casal, Prisca e Áquila, ele é cuidado por aquelas pessoas. Então, ele não, assim, qual é o problema de ser cuidado? Isso não vai me desmerecer. E ele cuida das pessoas também. Ele cuida das relações das pessoas. Ele se preocupa com os pagãos, os ditos pagãos. Aí a gente percebe o Paulo democrático, não o Saulo autocrático ou ditador. Ele percebe a importância do outro. Ou seja, não tem que ter divisão. Judeu, não judeu, somos todos filhos de Deus. Então, ele recupera uma capacidade que é inata do ser humano, que é a capacidade de ser democrático. Toda vez que a gente admite que o outro existe, que é um outro, a gente se torna também uma pessoa democrática. E isso está também num dos desdobramentos da proposta teórica do amadurecimento emocional de Winnicott. A pessoa, deixa eu terminar aqui, ou seja, Deus, não estou conseguindo, agora foi. Essa pessoa que verdadeiramente ama o outro, respeita o outro, é uma pessoa democrática, né? Então, Paulo é o vaso escolhido. Saulo jamais seria esse vaso escolhido, mas Paulo é o vaso escolhido.
Obrigado, gente, é isso. Ah, Olá? Foi. Eu não estou ouvindo você, Juliana. você falando, parabéns, foi maravilhoso você dissecou essa psicologia, todo esse processo, né, do Paulo incrível. E eu fiquei aqui só pensando, ele teve essa conexão tão forte com Jesus, tão grande, né? Que ele diz, né? Eu tenho as marcas do Cristo e nada pode me afetar, porque eu tenho as marcas do Cristo. Uhum. Mas ele também diz o seguinte, que ele não podia nunca se sentir vaidoso por causa de Jesus, porque ele tinha um espinho na Uhum. cara. Então, Sim, olha sim, o amadurecimento dele. Ele sim. leva esse espinho, ele sabia o que ele tinha feito, né? Aquele espinho Uhum. era toda tudo Sim. que ele tinha feito. Esse espinho na carne é incrível. Ele diz, eu não posso Isso deixar isso reflete uma personalidade inteira, íntegra, né? ser Não uma honesta, né? Muito personalidade honesta, né? fragmentada. A É, personalidade fragmentada não vai entender isso. Agora, uma exato, pessoa, né? é isso mesmo. Eu vou passar a palavra para o Augusto para ele fazer os comentários dele. Sim. Álvaro, é a sua especialidade, né, Álvaro? É penetrar na alma humana buscando que nós extraiamos do nosso âmago as verdades íncitas em cada um, porque somos centelhas, né? Saulo, embora com esse comportamento do não aprofundamento em si mesmo, ele já era, poderíamos dizer, um predestinado à transformação, exemplificando toda uma humanidade do que o julgamento de alguém, ele Uhum. não deve jamais ser feito por aquele que se sente superior, porque a transformação existe sim. Uhum. Então nós devemos, a gente pensa, buscar as causas e não trabalhar os efeitos como se fossem definitivos. Uhum. Saulo, ele, todo o comportamento dele, embora ele se legitimasse na busca da fidelidade àquela época, terminou com o abandono de si mesmo naquilo que ele fez com as circunstâncias que foram colocadas a ele, até do reconhecimento de Jesus Uhum. através de Abigail, de Estevão. Não foi possível porque uma coisa a gente não pode negar, ele sempre foi muito fiel Sim, aos sim, seus sim, próprios princípios, né? sim. Então, isso tudo, como espírito imortal, é uma conquista e que Uhum. precisava de um autoconhecimento, né? Voltando Uhum. a Santo Agostinho, o autoconhecimento é um processo doloroso, sim, porque a gente deixa de perguntar por quê e passa a falar para quê. Porque tudo que a gente vive, todo o nosso momento psicológico, tem uma razão de ser, não é? Então, essa angústia que é tão comum hoje em dia é a não aceitação de si mesmo, né? E querendo se mirar em alguém e num ideal que não é dele ainda, e aí vem aquele eu não sou nada. Aí eu me angustio, eu me deprimo e eu fico buscando uma imitação qualquer que tenha Uhum. sucesso. Sim, sim, Então, sim. obrigado, meu irmão. Eu que Você é muito agradeço. querido do nosso coração e sempre é uma lição, tá Ah, bom? Muito obrigado, obrigado. obrigado, gente. Passa a Você palavra citou aí o Santo Agostinho vai pelo mesmo caminho, né? A Uhum. mesma É a mesma coisa. Francisco de Assis, a mesma coisa. Claro, claro, claro. Ângela Belu. Começamos pela Oi, letra. Su. Obrigada. Oi, Álvaro. Parabéns e muito obrigada. Eu amei, porque a gente ouviu tantas palestras sobre Paulo
inclusive algumas feitas também por psicólogos. Uhum. Mas essa abordagem que você trouxe realmente foi inédita para mim e eu achei muito produtiva, porque você começa a analisar a personalidade de cada um, né? E também, vamos dizer assim, analisando Jesus, porque Jesus, como ser perfeito, ele sabia das potencialidades de cada um, daí porque ele investiu firme no Uhum. Paulo, porque ele Sim. viu que o Paulo tinha algumas características, Uhum. como a Uhum. fidelidade, por exemplo, Uhum. que Augusto Uhum. lembrou, que Uhum. são fundamentais. Sim, E depois, ele, cada vez que levava pedrada, chicotada, não sei o que lá, ele se sentia feliz porque ele estava fazendo, levando aquilo, sofrendo por Jesus. sim, Se vangloriava, né? Então, realmente, a personalidade de Paulo é muito instigante, né? E a sim, gente sim, 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 aprende muito. sim, sim, é, verdade, Enfim, verdade. muito obrigada, viu, Álvaro? Eu amei. Obrigada mesmo. Obrigado mesmo, Cleiton, obrigado. Eu que agradeço muito a vocês por esse momento, muito, muito legal mesmo. Mais alguém gostaria de falar? Nath? Fernando, apenas Agradecer para fazer uma Fernando. colocação a respeito dessa passagem de Saulo, né? Saulo realmente seguia, né, aquelas leis da época chamadas leis mosaicas, né? Sim, E sim. seguia dentro daquele sentimento que ele achava que estava certo. Uhum, uhum, Ele foi assim até o momento em que teve aquela situação de Estevão, né? Que era ligado muito a Jesus, junto com Abigail, e Estevão realmente era contrário aos pensamentos dele, nas ideias, né? Assim como uhum, Abigail também. E com a perda de Estevão, né? Porque realmente Saulo tinha, digamos, o poder, né? Sobre a vida e uhum. a morte, né, digamos assim, né? Então, houve a perda também de Abigail, que deixou ele muito, Sim, digamos assim, revoltado, triste. sim, sim. Mas o momento mais realmente que despertou muito justamente em Saulo foi quando ele, na estrada de Damasco, né, não faz lembrar, né, aquela passagem, Uhum, que ele teve aquela queda, que ele caiu do cavalo, né, uhum, ele perdeu a visão, ficou uhum, cego ali naquele momento, né? uhum, uhum, E com uhum. isso ele realmente sentiu, Senhor, Senhor, ele sabia que aquela luz forte, né, que Sim, havia chegado, sim, sim. um cegado, digamos assim. Por que daquilo? Porque Saulo tinha um grande conhecimento, mas ele Uhum, não tinha justamente o amor ainda no uhum, coração. Ele uhum, tinha o uhum. chamado egoísmo, o orgulho, a vaidade, as Sim, coisas normais de cada um de nós ainda, né? Não sabemos sim, sim, disso. sim. Isso Mas, mesmo. naquele momento ali, foi o princípio da sua mudança. Uhum, E essa uhum, mudança só foi acontecer realmente depois que Ananias, né, o curou uhum. através, né, da saliva, né, nos olhos, né, como conta a Sim, sim, história, né? isso mesmo, Aí isso ele mesmo. começou a ter uma visão, aí que houve essa grande mudança aos poucos na vida dele, que ele se Uhum, depois se tornou Paulo e se tornou realmente o apóstolo, né, que todos nós conhecemos, que deu uhum. seguimento aos ensinamentos das leis de Jesus. Sim, Porque sim. antes disso era a lei mosaica, era olho por Uhum. olho, dente por dente. E É, como isso mesmo. Jesus sabia que ele era um homem muito inteligente, que ele tinha um conhecimento, só faltava o quê? O conhecimento da lei do amor, né? E isso Isso, realmente foi o que aconteceu naquele momento, naquela passagem, né? isso Ele aí. voltar a enxergar aquela situação toda, aí que ele passou a É, seguir os ensinamentos de Jesus, né? isso Então, a aí. gente é muito profunda, foi muito edificante, né? Eu agradeço aí Ah, pela agradeço. festa. Obrigado, Fernando. Nós, com certeza, ficamos muito felizes por nos trazer esse conhecimento, né? A parte também da área
da psicologia, da psiquiatria também, de Joana de Ângeles, ajudou bastante. Tá bom, meu amigo? Bom, Eu que te deixando agradeço, aqui Fernando. Muito a todos o obrigado. meu boa noite. Boa noite, Obrigado. Pedro Parra. Boa noite a todos. Boa noite. Nádia, Não, eu só quero agradecer, porque é emocionante. Eu estou igual a Ângela, assim. Adorei. Porque foi uma abordagem que a gente sempre fala de Paulo, sempre toca a gente, né? Mas essa eu achei que legal, porque você começou falando da base, né? A base do indivíduo, aquela Sim. base que recebe o amor. Então, o Uhum. indivíduo ele tinha isso, Saulo, né? Ele recebeu essa base. Então, Jesus sabia da base dele, sabia o que vaso, né? Que ele era. Então, aí ele falou, vale a pena investir. Não desistiu. E Aí. ele trouxe esse manancial de coisas para a gente. Então, que bom, né? Que Sim. Paulo caiu do cavalo, e que bom Sim. que de vez em quando a gente está caindo do cavalo. Sim. Não na mesma, É isso aí. A gente mas de vez em precisa ter quando, uma quando a gente escadinha cai de do cavalo. cavalo, a queda sempre é um motivo de renovação, de transformação, acorda, né? É um despertar a queda, né? Então, a gente tem que aprender justamente com esses momentos que foi assim transformador e que a gente também tem essas oportunidades e muitas vezes a gente não aproveita, né? Mas Saulo, graças a Deus, aproveitou. Obrigada, Álvaro, foi ótimo, Não, que adorei. isso. Cristina, Obrigada, Álvaro, que você trouxe para nós uma reflexão diferente, né? Com relação à nossa sombra, né? Porque é muito difícil a gente ver a sombra, né? A gente só vê o lado luz, o lado sombra fica realmente na sombra, né? Então, é muito interessante esse enfoque não só do Jung, mas também da Joana de Ângeles. E eu até anotei aqui o nome do livro, que eu vou tentar ler esse livro, que eu achei muito interessante. Porque Paulo, no final, ele falou, o que ele falou? Não sou eu que vivo, Não sou eu que vivo. é o Cristo que vive em mim. Quer dizer, de tal forma, ele refletiu os ensinamentos de Jesus, que Jesus estava, né, no íntimo dele, né, no íntimo do coração dele, né, o Cristo interno, né, realmente, através da individuação que a Joana nos traz, né? Muito bom, adorei o estudo, obrigada. Nada, eu que agradeço. eu agora passo para Pedro Paulo e pedindo a ele para fazer, então, a nossa prece final. Nosso tempo já está chegando ao final. Paulo, quero já aproveitar, instantinho, Pedro Paulo, quero aproveitar para convidá-los para a semana que vem, a nossa Thelma Cerqueira, que vai falar sobre a piedade, um assunto tão importante nesses dias, né? Sempre é importante, mas nos nossos dias é muito importante falar. Pedro Paulo. Todos já falaram, já agradeceram, e é sempre bom, maravilhoso, ouvir a palestra sobre Paulo de Tarso, sobre o ex-Saulo, né? O Álvaro, deixa eu falar alguma coisa sobre o Igor, não sei se você tomou conhecimento. Eu Ele ia encontrei com ele na ele ia à feira aqui do mocidade. Grajaú. Eu até Hein? encontrei, ele está aqui no Rio de Janeiro, ele voltou para o Rio de Janeiro. Pois é, porque ele foi morar com o pai no Rio Grande do Sul, não foi? É isso. Justamente. Então, ele teve um período que ele ia comigo ao Curupaiti. Ele não faltava. Todos os domingos ele estava em frente ao Ibirajara, entendeu? E eu, é claro, eu me sentia responsável enquanto ele estava comigo no veículo, lá visitando o Curupaiti. Ele adorava ir ao Curupaiti. Você sabia disso, não? Hein, Álvaro? Não sabia, não. Foi bom Pois saber. entendeu? Pois Bom só para saber. complementar, que Bom você citou a pessoa dele, e ele me obedecia. Às vezes ele falava assim umas Sim. coisas sem
sem nexo. E eu falei, não é por aí. Então, uma coisa muito engraçada, enquanto estava o orador falando lá no Centro Espírita Filhos de Deus, ele perguntou, bem alto, Pedro Paulo, quem é aquele moço lá naquele... Era o Allan Kardec. O Igor, nosso querido Allan Kardec, mas depois eu te explico melhor. Então, mas é um companheiro que passou, ele nos deixou saudade, a Nádia sabe disso, né? Entendeu? Então, vamos então envolver, entendeu? Pedir a esse espírito maravilhoso que continue ajudando a nossa humanidade através do seu exemplo, porque o que é importante do Paulo foi o exemplo, ele deixou o exemplo de amor, como diz o Fernando. Antes, Saulo ele não tinha amor, mas quando ele encontrou Jesus, ele encontrou o amor, aquele sol maravilhoso que o cegou, e ele fez a sua caminhada vivendo Cristo dentro dele. Eu gostaria de pedir muito pela nossa humanidade, pelos sofrimentos em todos os lugares do nosso planeta, tanto encarnado como desencarnado. Agradecer essa palestra de hoje e que possamos colocar em nossos espíritos e usar da reflexão e da vivência. Que Jesus continue em nossos lares, em nossas atitudes, em nossos pensamentos e palavras. Passamos, então, a palavra para a nossa irmã Jurema, para que ela possa dar por encerrado a nossa palestra, a nossa reunião da noite de hoje. Então, eu quero agradecer muito ao Álvaro, foi um momento precioso. Nós gravamos, depois o povo pode entrar lá no SEBMA Oficial do YouTube para assistir a todos os detalhes dessa palestra. Semana que vem já vai estar à disposição. Então, eu agradeço a presença de todos. E, olha, semana que vem, imperdível, a nossa Thelma falando sobre a piedade. Obrigado mais uma vez, Álvaro, muita saúde. Gente, boa noite, tudo de bom para vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Esse canetinho, hein? Notícias da neta. Ah, tá linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa ela. Eu acho, não sei se eu tenho aqui Boa noite, uma fotinha. Lai. Boa noite, Beth. Tchau, tchau, gente. Boa noite, tchau. Boa noite, querida Eleonora, Lucinha Sintra. Um beijo para vocês. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Oi, Lúcia. Lúcia, tudo bem, Lúcia? Lúcia? Acho que ela saiu. Oi, Ângela. Ô, querida, que bom ouvir sua voz. Tudo bem? Tudo bom, tá um frio danado aqui. Ai, mas você tirou a pergunta da minha boca. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual o tamanho do frio que está aí? Choveu ontem uma chuva terrível aqui. Ah. E aí hoje ficou aquele nublado, frio demais. Eu nem vi a temperatura, mas estou aqui embaixo da coberta. Hoje, mais cedo, eu falei com a minha sobrinha, que mora lá em Castro, no Paraná, e só de olhar a roupa dela, que ela estava com aquele roupão de banho, eu falei assim, em cima da roupa que ela veio da rua. Ela disse, e aqui está muito frio. Eu digo, eu estou vendo. Que bom. Essa onda de frio pegou a gente aqui também. Né? Tá certo. Fica com Deus. Tchau, muito bom. Tchau, Ângela. Tchau. Tchau.